Gênesis 28, versículo 10 em diante. Se você encontrou aí, se tem alguém do seu lado que precisa, você dê uma carona para essa pessoa. Diz bem assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, e chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Dá um pulo para o verso 16, fala bem assim: quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia, e teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Amém? Senhor, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite com a sua palavra, e ó Pai, que possamos aprender mais de Ti. Que o Senhor venha tocar em cada um dos corações, Deus. Possamos, Deus, sair daqui, Deus, transformados pelo Seu poder, pela Sua graça e pelo Seu amor, em nome de Jesus. Amém? Senta no seu lugar e dê glórias a esse Deus. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, daqui a pouco nós vamos falar de mais dois textos de Jacó. Jacó é uma história cheia de lições para nós. E eu quero me pegar hoje em 3 experiências que ele teve com Deus. Porque na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada no Evangelho, você tem experiências diárias, experiências cotidianas com Deus. Mas existem algumas experiências que marcam a sua vida, que marcam a sua história. Existem experiências que vão fazer com que passem anos e você se lembre daquela data, daquele dia, daquele evento, daquele final de semana. Vão ter finais de semana, cultos, eventos especiais que vão te marcar e tem esse poder de trazer uma mudança para a sua vida. Jacó estava numa situação em que ele entrou em apuros e ele saía fugindo do seu irmão, porque ele tinha medo que seu irmão pegasse ele e matasse. Então ele fugiu, e ele já tinha um endereço certo, já tinha um destino certo. Ele ia para a casa do seu tio, que futuramente ia se tornar o seu sogro. E quando chega no meio do caminho, não deu tempo de procurar um hotel ou algum outro lugar, e ele escolheu um lugar para que ele pudesse pernoitar, passar a noite. E a Bíblia diz para nós que, como não tinha um conforto, ele pegou uma pedra e colocou essa pedra como seu travesseiro e descansou ali. Eu quero falar primeiramente dessa experiência e trazer uma referência para nós. A Bíblia fala que Jesus, ele é a pedra angular, ele é o nosso rochedo, ele é a nossa rocha. E quando nós vemos que Jacó, ele se apega a uma rocha para ele descansar, eu entendo uma primeira mensagem que Deus diz para nós: que você precisa descansar na rocha que é Jesus. Em momentos de fuga, em momentos de correria, em momentos de tribulação, sempre há um tempo para você descansar na rocha que é Jesus. Em momentos em que você está desesperado, buscando sobrevivência, buscando auxílio, buscando cura, você nunca pode deixar de passar uma noite sem descansar nessa rocha chamada Jesus. Jacó podia muito bem fazer um montinho de areia, que seria mais confortável para ele deitar. É interessante ver que ele escolhe uma pedra, e a pedra, ela não pega o formato do rosto, ela não se amolda ao rosto. Se ele escolhe uma areia, ficava mais confortável. Mas na pedra, ele ia deitar na pedra, a pedra que ia marcar o rosto dele. E eu entendo que essa rocha é Jesus. Jesus traz marcas para a sua vida e marcas de vitória. Jesus não se amolda ao nosso padrão, mas nós nos amoldamos ao padrão de Jesus. Ele poderia muito bem estar confortável sim, com a rocha, com a areia. Poderia muito bem ficar tranquilo e acordar no outro dia com o seu rosto sem uma marca, ia ter dormido uma noite tranquilo. Só que ele não teria a revelação de que lugar é aquele onde ele estava. Quando nós estamos com Jesus,
nós temos revelação de onde nós estamos e daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Jacó se deita ali e quando ele começa a dormir, ele começa a ter uma visão celestial. Ele viu uma escada que dava de acesso aos céus e via anjos subindo e descendo. E quando ele se deu conta daquilo, o Senhor estava do lado dele e começou a trazer revelações sobre a vida dele. Começou a dizer coisas para ele. E aí o verso 13 em diante vai falar bem assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando você está com Jesus, você já tem esperança sobre o seu futuro. Quando você está com Jesus, você descobre quais são os planos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer que nessa noite nós estamos com Jesus e Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, planos maravilhosos para a sua família, planos grandiosos para você. Jacó recebe essa palavra, ele acorda e ele fica assustado com tudo que ele recebeu, porque ele só queria descansar, só queria dormir. E quando ele se achega àquela pedra, aquele lugar, ele não percebe que lugar é aquele. E aí o verso 16 em diante nós lemos, ele fala bem assim: sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Temível é esse lugar, e ele não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Jesus é a porta de acesso até os céus. E é maravilhoso nós estarmos perto dele, porque você tem acesso a Deus, você tem acesso ao que acontece no céu, e você fica com esse livre acesso até Deus. E aí ele faz o seguinte: na manhã seguinte ele pega a pedra que tinha usado como travesseiro, coloca em pé como coluna, derrama o óleo e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava Luz. E Betel significa a casa de Deus. Diga: a casa de Deus. Casa de Deus. E Jacó segue o destino dele. Eu quero chamar a atenção ainda nesse texto, quando ele percebe tudo isso, ele tem a revelação, Deus já falando que ele iria, mas ele teria um caminho de volta. Ele estava fugindo, mas Deus já garantindo que ele voltaria em paz. Ele resolve fazer um voto com Deus. O verso 20 em diante fala bem assim: Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, me prover de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança até a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz um voto com Deus, ele fala: olha, eu recebi uma revelação de Deus aqui falando da minha vida, do meu futuro, e eu vou confiar nisso. E quando Deus cumprir tudo isso que Ele fez na minha vida, eu vou construir um santuário, e de tudo que eu receber, eu quero trazer os meus dízimos ao Senhor. É interessante você ver o caminho de ida de Jacó, porque ele vai correndo, ele vai sem nada. E quando ele chega lá, passa por alguns apuros, mas ele constitui família, ele tem esposa, tem filhos, e ele pede para Deus apenas comida e roupa do corpo, nesse voto que ele faz. Mas a Bíblia deixa registrado para nós, eu quero que você leia Gênesis 30 comigo. A partir do verso 25, o título diz bem assim: a riqueza de Jacó. E aí vai falar das estratégias que Deus tinha dado para ele, para que ele pegasse da minoria do que seria das coisas, ele transformasse em coisas grandes. E era o homem que tinha pedido a Deus: Senhor, eu quero apenas a roupa do corpo, eu quero segurança, eu quero paz, eu quero apenas a comida. E
E o verso 43, Gênesis 30, 43, fala bem assim: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos e servas, camelos e jumentos. Ele pediu a Deus somente a roupa do corpo, mas Deus nunca dá apenas aquilo que nós pedimos, mas Ele dá infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Como Ele firmou uma sociedade, uma parceria com Deus, Deus começou a investir em Jacó, e Jacó, de errante, começou a ter a sua história transformada, e ele começou a ter as suas finanças transformadas, chegou sem nada, e agora ele estava extremamente rico. E olha, se eu ver uma riqueza de um homem aqui na terra, eu posso dizer que ele é rico ou que ele é extremamente rico. Mas agora você vê a Bíblia, o próprio Deus dizer que alguém era extremamente rico, é porque o padrão dele é muito mais elevado que o nosso. Deus não ia considerar uma pessoa classe média rica, Deus não ia considerar uma pessoa que tenha um pouco mais de posse rica. Não, se ele fala que é rica, é porque era rica mesmo, ele era extremamente. A ponto de o seu sogro agora começar a invejar as coisas que ele tinha. E o seu sogro começou a persegui-lo, falando que ele estava enganando ele. E Deus então revela para ele: olha, Jacó, eu falei que te trarei de volta para a terra do seu pai, e é hora então de você voltar para a terra do seu pai. Só que Jacó se viu numa encruzilhada, porque agora ele estava querendo sair de onde ele estava, com medo agora do que o seu sogro poderia fazer com ele. Se ele ficasse, as coisas iam se complicar para ele. E se ele voltasse, ele estava com medo de se encontrar com seu irmão e saber se a fúria do irmão dele continuava da mesma forma contra ele. Sabe aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar... Jacó escreveu. Se fosse nos dias de hoje, ele teria linguajar dessa forma. Ele se vê num desespero: eu não posso ficar aqui, e eu não sei se eu tenho condições de chegar com vida até a casa do meu pai. Só que quando Deus tem uma promessa para você, Ele cumpre essa promessa na sua vida. Se Deus já tinha falado que ia trazer ele de volta em paz, ele podia confiar em Deus. E ele percebe então que tinha coisas que precisavam mudar então dentro dele, porque Deus já tinha falado uma palavra de vitória. Ele já estava rico, ele já estava tendo posses, só que dentro dele, ele ainda carregava uma coisa complicada. O nome Jacó significava enganador, e tudo que estava acontecendo na vida dele era fruto disso. O irmão dele perseguiu ele porque ele enganou o irmão. Agora o sogro estava perseguindo ele, dizendo mais uma vez que ele tinha enganado. O próprio sogro enganou ele uma vez. E ele fala: olha, não importa o que está acontecendo do lado de fora da minha vida, eu quero que Deus traga uma transformação dentro da minha vida. Não importa as coisas que estão acontecendo externamente, eu preciso ter um encontro com Deus, eu preciso que Deus trabalhe dentro de mim. E se a primeira revelação que ele tem com Deus é em Betel, a casa de Deus, o segundo momento que ele vai ter um encontro com Deus é no lugar chamado Peniel. E nesse lugar chamado Peniel, na sua Bíblia vai estar em Gênesis 32, onde fala que ele luta com o anjo durante toda a noite, querendo ser abençoado. E a bênção que ele queria era algo dentro da vida dele, porque ele já estava rico. Ele faz com que passe toda a sua família, faz com que passe todos os seus bens, todos os seus servos. Ele fica num momento sozinho, para que ele possa ter um momento particular com Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? É que Deus quer ter um momento particular com você, um momento onde ele vai poder dizer coisas que ele está querendo dizer a seu respeito, coisas que vão trazer edificação para a sua vida, coisas que vão trazer mudança na sua vida. Jacó passa uma noite daquela forma, lutando, pedindo a bênção dele. Falou: Senhor, eu não saio daqui até que o Senhor me abençoe. Eu preciso ter essa segurança dentro de mim.
Eu preciso ter a história mudada. E eu quero que você leia comigo só a parte final desse confronto, dessa batalha e dessa luta. É Gênesis 32, a partir do verso 27. Fala bem assim: o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. E quando ele disse, meu nome é Jacó, ele não estava dizendo apenas como quando você pergunta para alguém que está do seu lado qual é o seu nome, e a pessoa vai dizer, meu nome é Saulo. Mas quando ele fala Jacó, ele está dizendo o significado do nome dele, ele está falando tudo o que estava acontecendo na vida dele, que aconteceu. Olha, eu sou Jacó, eu tenho fugido do meu irmão, agora estou fugindo do meu sogro. Eu tenho sido abençoado em uma parte, mas muitas coisas na minha vida estão erradas. Eu preciso acabar com o peso desse nome, eu preciso acabar com esse estigma que está na minha vida, eu preciso parar com tudo isso que eu tenho levado fama. E você sabe que quando você tem uma vida, independente de onde você esteja, você recebe rótulos. Seja com seus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, no futebol, aonde você vai, às vezes você ganha um apelido, ganha um rótulo. E muitas vezes, isso por um tempo pode até te trazer um certo prestígio quanto a isso. Mas às vezes você percebe que são rótulos também que não são favoráveis para você. E às vezes é difícil você se desvincular de um rótulo que as pessoas colocam sobre você. Às vezes é difícil se desvincular de um apelido que você recebeu, ou de uma fama que você teve. Pessoas que talvez podem entender isso, depois que aceitaram a Jesus, e as pessoas te conheciam no mundo de uma forma, e agora te veem diferente. E alguns custam a acreditar que a mudança aconteceu de verdade na sua vida. Alguns custam acreditar, porque eles tentam ficar lembrando sempre do seu passado. Mas você agora, você está indo na igreja, você está querendo alguma coisa de Jesus, mas o que você fazia, o que você estava fazendo? E Jacó deixa esse ensinamento para nós quando ele conta para Deus isso aí. E eu aprendo uma coisa, que Deus ele tem poder para trazer os planos para o nosso futuro. Já o acusador, já Satanás, já o diabo, o demônio, ele não pode fazer isso. Então tudo que ele sabe de você, ele sabe do seu passado. Então ele vai tentar de todas as formas acabar com você, com o seu passado. Porque o seu presente é Deus quem está cuidando. E no seu futuro ele não pode mexer de forma alguma. Então toda vez que ele tentar lembrar do seu passado, toda vez que ele tentar te acusar, tentando te lembrar do passado, você lembra ele do futuro dele que é debaixo do seu pé. Porque Deus vai te dar poder para usar serpentes e escorpiões. E quando Jacó tem esse conflito, e o anjo percebe então que a bênção que ele queria era essa bênção, a transformação dentro dele. E Deus fala com ele então, no 28 em diante: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E se Jacó significava enganador, Israel significa príncipe de Deus. Eu quero dizer que você vai sair daqui nessa noite, não mais com o rótulo que você recebeu no passado, mas com o rótulo que o Senhor coloca sobre a sua vida: príncipe de Deus, princesa do Senhor. Você tem que tomar posse que Deus vai fazer dessa forma na sua vida. Porque isso é algo que ninguém vai poder tirar de você. É algo que você tem que conquistar. E a partir do momento que você conquistou, é seu. E Jacó coloca então o nome daquele lugar de Peniel, porque ele fala: eu vi Deus face a face, mas todavia a minha vida foi poupada. E tem um pedacinho que ainda fala bem assim: ao nascer do sol ele atravessou o Peniel, mancando por causa da sua coxa. E quando eu vejo isso, eu vejo que ele mudou o caminhar dele, mudou a postura dele.
Toda vez que nós temos um encontro com Deus, nós mudamos a nossa forma de ver as coisas, nós mudamos a nossa forma de caminhar, nós mudamos a nossa postura, o nosso modo de falar, as coisas que nós procuramos ver, as coisas que nós tentamos acompanhar, porque as coisas começam a mudar quando você tem um encontro com Deus. E Jacó termina, depois que o homem faz isso com ele fala assim: eu te peço que você me diga o seu nome. Mas o anjo falou: não cabe a você saber o meu nome agora. E ele tem a primeira experiência dele em Betel, na casa de Deus. A segunda experiência em Peniel, lugar de confronto com Deus. E eu quero ler o último texto, para a gente fechar a mensagem, que está em Gênesis 35, que fala do retorno de Jacó ao lugar chamado Betel. O retorno de Jacó até a casa de Deus. E aqui é que as coisas vão começar a se encaixar de tudo que nós falamos até aqui. O verso 1 fala bem assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu enquanto você fugia do seu irmão Esaú. O que eu aprendo quando eu vejo esse retorno de Jacó a Betel? Ele sai de Peniel, ele se encontra com o irmão dele, os dois fazem as pazes, eles começam a viver em harmonia, aproveitam o tempo que eles tinham perdido, e agora Deus fala com ele, fala: olha, se você já teve 2 experiências sobrenaturais comigo, eu quero te dar uma terceira experiência. Eu quero que você volte lá em Betel, aquele lugar onde você encontrou comigo quando fugia do seu irmão. E passaram-se muitos anos. A história era totalmente diferente. Não sei se você já teve a experiência de voltar a um lugar onde há muito tempo você não vai, e você começa a trazer memórias do que aconteceu na sua vida. Às vezes são memórias boas, às vezes são memórias ruins, mas você começa a ver: olha, isso aqui mudou, isso era dessa forma, agora é diferente. Nós estamos aqui falando de primícia de 27 anos. E quanto Deus prosperou a igreja de Alto Boa Vista nesse tempo. E alguns irmãos podem lembrar, talvez por fotos como era no passado, ou trazer à memória coisas como eram antigamente. E agora Jacó estava tendo essa experiência com Deus de retornar a um lugar. Um lugar, pastor, que quando ele se encontrou com Deus, ele estava apenas com a roupa do corpo, querendo paz para o coração, e não tinha mais nada. Onde ele fala com Deus: eu vou fazer um voto ao Senhor. Se o Senhor me der alguma coisa, qualquer coisa, eu vou ser dizimista. E agora, quem está voltando a Betel não é mais qualquer um. Agora é um homem que tem sua família estabelecida, um homem que tinha riquezas, um homem que tinha funcionários, tinha servos e servas, um homem que tinha muitas posses. E agora ele ia se encontrar com Deus novamente. Ele vai retornar para esse lugar. E eu gosto de ver que a palavra fala bem assim: quando você subir a Betel, você vai se estabelecer lá. Sabe por quê? Betel não é lugar de passagem. Peniel é lugar de passagem, é lugar de ter um confronto com Deus, ser transformado com Deus, e depois você voltar à sua rotina. Mas Betel, que é a casa de Deus, é lugar de se estabelecer com Deus. Sabe o que eu aprendo? Você precisa se estabelecer na casa de Deus, irmão. Você precisa se estabelecer aqui com o Senhor, porque é aqui que Deus tem poder de mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família. Quem estava voltando lá era um homem que, quando ele foi, ele falou assim: olha só, não tinha nada disso. Como é que era? Eu era pequeno, magro, tinha cabelo. E agora eu volto a Betel, sem cabelo, não vou falar mais nada não, né? De terno e gravata, é melhor falar assim. Eu quero te dizer que você vai ser muitas vezes pioneiro daquilo que Deus vai fazer na história da sua família. Quando Jacó foi para aquele lugar, foi o primeiro a chegar lá, ele foi necessário mudar o nome daquele lugar. E agora ele não está voltando lá sozinho, ele está voltando com a sua família. Ele está chegando lá com a sua família.
Eu profetizo que você vai voltar à casa de Deus com a sua família se relacionando. Eu profetizo que você vai voltar aqui agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito para a sua vida. Você vai falar: pastor, eu preciso dar uma oferta de primícias por tudo que o Senhor tem feito nesses 27 anos na vida da minha família. Olha o que é que Deus fez comigo. Eu quero que você saiba que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Nós vamos fechar essa palavra, porque eu quero orar com você por aquilo que Deus tem para fazer na sua história. Mas essa experiência que Jacó tem em Betel, quando ele volta, em Peniel ele clamou de todas as formas, pedindo um nome, pedindo ao anjo que lutava com ele, falou assim: por favor, me fala seu nome, eu preciso saber o seu nome. O anjo falou: não é o momento de você saber meu nome ainda. E quando ele volta em Betel, capítulo 35, no verso 7, nesse lugar ele construiu um altar. Ele deu o nome de El Betel. Se Betel significa a casa de Deus, El Betel significa Deus de Betel. Em outras versões não vai dizer apenas El Betel, mas vai dizer El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando você tem uma revelação daquilo que Deus está fazendo na sua vida, às vezes você não consegue entender por um momento quem é o Deus que está trabalhando na sua vida. Mas vai chegar uma hora que você vai perceber: tudo que tem acontecido na minha vida, tudo que aconteceu foi permissão ou foi a bênção concretizada do Senhor Jesus Cristo na minha vida. Quando você tem essa revelação de Deus, você percebe que é lugar de se estabelecer com Deus. Deus está querendo dizer que Ele tem um nome para revelar sobre a sua vida. Deus está querendo dizer que Ele quer se revelar a virtude do Deus Todo-Poderoso sobre você, do Deus que está nessa casa, na casa de Deus. Mas você precisa estabelecer um altar no seu coração. E você precisa buscar se estabelecer em Betel, buscar se estabelecer com Deus. Você pode colocar de pé no seu lugar? Feche seus olhos. Eu quero dizer aqui, tem pessoas aqui nessa noite que Deus fala que são pessoas pioneiras daquilo que Deus tem para fazer na história da sua família. Você vai ser o primeiro. Você está sendo o primeiro. Deus manda dizer que não é para você desanimar, você desistir, porque o primeiro muitas vezes passa mais dificuldades que os demais. Mas o legado que Deus está construindo para você, meu irmão, o legado que Deus está pedindo a você, é o legado que vai fazer a mudança, a diferença na história da sua casa. A primeira vez que ele esteve em Betel, ele viu coisas grandiosas. Mas foi em Peniel que ele teve a história da vida dele mudada. Porque vale muito mais você se envolver na visão que Deus está colocando sobre a sua vida, do que você apenas observar. Vale muito mais você se envolver na visão que Deus está colocando aqui em Alto Boa Vista, através da pastora Erli, do que você apenas acompanhar aquilo que Deus tem feito de mudança. Porque é Peniel que transforma vidas. E você só pode retornar a Betel se você tiver a sua vida transformada em Peniel. Então eu não sei qual lugar exatamente você está nessa noite, mas eu sei que é um lugar de ter um encontro real com Deus e de ter a vida transformada pelo Senhor. Eu preciso orar com você. Eu preciso orar por você. Eu preciso que você faça assim como Jacó naquele momento que ele esteve com o anjo. E ele se apresenta e fala: olha, meu nome é esse e a minha história é essa. Eu estou contigo hoje, mas eu não posso sair da mesma forma.
eu me arrumei bem, eu me vesti legal, mas o que eu preciso é realmente de uma mudança dentro do meu coração. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida que tem sido bênção, sim, meu Deus, mas eu sinto que eu preciso ter algo de mudança dentro de mim. Meu irmão, pode ser Deus falando com você, que é você está na situação de Peniel, de estar tendo um confronto com o Senhor, para que Deus possa te transformar, te mudar, e você vai se estabelecer em Betel, você vai se estabelecer na casa de Deus. E quando o Ministério do Louvor está louvando com essa canção, você tem a liberdade para você apresentar o seu coração para o Senhor nessa hora. Quem sabe vai vir lágrimas nos seus olhos, quem sabe uma parte da mensagem falou com você e você está trazendo lágrimas, mas fique à vontade, porque é um lugar onde Deus está conosco, é um lugar onde Deus está trabalhando. Então, enquanto eles cantam essa estrofe, que você possa apresentar seu coração para o Senhor em nome de Jesus. Apresente para Deus. Eu quero trazer o último texto para você. Eu quero que você receba isso no seu coração como a palavra de Deus para você nessa noite. É o Salmo 126, que fala: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E até as outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo a sua colheita. Eu quero te dizer que Deus está marcando essa noite como a noite do seu caminho de volta para a casa do Pai. Deus está marcando essa noite como a noite de um novo recomeço na sua história. Pessoas que precisam firmar um compromisso e falar: Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Depois de tudo isso que eu vi, eu preciso do Senhor na minha vida mais uma vez. Isso é com você que Deus está falando. Sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus. Se você quer aceitar Jesus nessa noite, eu te peço que você também saia do seu lugar, porque Deus está trazendo a situação.